Quero cumprimentar todos com a paz do Senhor, bom dia, que a graça do Senhor reine em vossos corações, que abunde cada vez mais, amém? Glória a Deus, né? Hoje é quinta-feira, dia 9, louvado seja Deus. Olha aí, né, gente? Parece que foi ontem o Natal. E já estamos no dia 9 de janeiro, os dias passam. A palavra de Deus diz que nós voamos, que a nossa vida é como a flor da erva. Cresce-se a erva, floresce e a sua flor murcha e cai. E também a nossa vida é comparada com uma nuvem passageira, né? Contemos os nossos dias de maneira tal que venhamos ganhar coração sábio, diz a palavra de Deus. Graças a Deus por essa manhã linda, preciosa, essa manhã ensolarada, essa manhã que o vento está soprando aí. Quando está soprando assim esse vento, é que as nuvens estão passando carregando água ou buscando água, para que depois, mais tarde, venha chover, né? Graças a Deus. Vamos ver o que o Senhor tem preparado para nós hoje na palavra. Vamos tomar o nosso café da manhã. Vamos dar comida para nossa alma, gente. Porque se ela não tomar café da manhã, ela fica irritada ou abatida, não é verdade? Então vamos dar comida para nossa alma, que é a palavra de Deus, palavra inerrante, infalível, inspirada pelo Espírito Santo. É uma Bíblia, ela chama Bíblia porque é uma biblioteca. Vários livros em um só, por isso que chama, então, biblioteca, porque tem vários livros, né? Graças a Deus. E hoje nós estaremos lendo 1 Samuel 21. Vamos meditar na palavra. 1 Samuel 21 diz assim: Então veio Davi a Nob, ao sacerdote Aquimeleque. E Aquimeleque, tremendo, saiu ao encontro de Davi e disse-lhe: Por que vens só e ninguém contigo? E disse Davi ao sacerdote Aquimeleque: O rei me encomendou um negócio e me disse: Ninguém saiba deste negócio, pelo qual eu te enviei, eu qual te ordenei. Quanto aos mancebos, apontei-lhes tal e tal lugar. Agora, pois, que tens à mão? Dá-me 5 pães na mão, ou o que se achar. E respondendo o sacerdote a Davi, disse: Não tenho pão comum à mão, há porém pão sagrado. Se ao menos os mancebos se abstiverem das mulheres. E respondeu Davi ao sacerdote e lhe disse: Sim, em boa fé. As mulheres se nos vedaram desde ontem e anteontem, quando eu saí. Os vasos dos mancebos também eram santos. E em alguma maneira é pão comum, quanto mais que hoje se santificará outro nos vasos. Então o sacerdote lhe deu o pão sagrado, porquanto não havia ali outro pão, senão os pães da proposição, que se tirara de diante do Senhor, para se pôr ali pão quente no dia em que aquele se tirasse. Estava, porém, ali naquele dia um dos criados de Saul, detido perante o Senhor, e era seu nome Doeg, e do meu,
o mais poderoso dos pastores de Saul. E disse Davi a Aquimeleque: não tens aqui à mão lança ou espada alguma? Porque não trouxe à mão nem a minha espada, nem as minhas armas, porque o negócio do rei era apressado. E disse o sacerdote: a espada de Golias, o filisteu, a quem tu feriste no vale do Carvalho, eis que ela está envolta num pano atrás do éfode. Se tu a queres tomar, toma, porque nenhuma outra há aqui, senão aquela. E disse Davi: não tem outra semelhante? Então me dessa. Amém. Até aqui. Graças a Deus. Então, gente, estamos aqui diante dessa palavra, onde que Davi estava até fugindo de Saul, né? Por conta da perseguição. Que não foi fácil não, como a gente estava dizendo no começo. É uma biblioteca, a Bíblia, né? Contando as histórias deles, né? No Velho Testamento. Suas lutas, suas batalhas e as suas experiências com Deus, né? Não foi fácil, não. Então, é marcada muito a vida deles com sangue, né? Muita dor. E a gente pode tirar exemplo aí para a vida da gente. Uma meditação, né? Hoje, gente, nós estamos no paraíso. Hoje a nossa vida é um mar de rosa. A gente tem que agradecer muito a Deus, porque nós estamos numa liberdade, né, de servir a Deus totalmente. E a gente vê que como era difícil para eles, né, para ir na igreja. Era longe. Era só em Jerusalém que ia na igreja, gente. Só em Jerusalém que tinha lugar de adoração. E eles têm que caminhar às vezes 3 dias, viagens longas, uma vez por ano só. Vai pensar que eles iam de terça, quarta, quinta na igreja, domingo não. Ou todos os domingos, imagina. Era uma vez por ano, e olha lá ainda, né? Os idosos, não sabia o que era ir para Jerusalém, não, né? Os doentes, era bem difícil, né? Então, é motivo da gente agradecer a Deus todo dia que a gente está aqui numa época, num século aqui bem abençoado, onde não tem igreja só no estado, mas praticamente cada vila. Meu Deus, numa vila tem várias e várias igrejas, né? Eu, um dia desse, fui congregar numa cidade e a gente estava procurando a igreja porque na mesma rua tinha 3. Está entendendo? Numa rua só. E a gente ficou assim, oh, poxa vida, o endereço é nessa rua, mas não é essa? Não, poxa vida. Entendeu? Então tem igreja, gente, em cada esquina, né? Às vezes, né? E a gente tem que dar graças a Deus por isso. Deus dá oportunidade para a gente congregar e dias também, né? Praticamente todo dia tem culto. E a gente, olhando para a Bíblia, a gente vê que os irmãos não tinham esse privilégio. Bem que está escrito que eles queriam ver aquilo que a gente está vendo. Eles queriam ter aquilo que a gente tem. E eles queriam receber tanto aquilo que a gente está recebendo. Porque eles ouviam e Deus falava com eles sobre as promessas.
Eles viam longe, mas eles não desfrutaram das promessas. E nós estamos desfrutando das promessas. Estamos recebendo as coisas boas. Mas quem pagou um grande preço foi eles lá atrás, né? Então nós vemos aqui, gente, que Davi estava fugindo de Saul, né? E ele combinou com os homens dele, dos homens ficarem em um certo lugar, e ele poder chegar lá na igreja. E lá ele conversou com o pastor, né, que era o sacerdote na época, Aquimeleque. O Davi chegou lá e falou assim, olha, o irmão não tem uns pães aí para mim e para os meus homens? O pastor falou, você está sozinho? Cadê os homens? Ele falou assim, eu combinei em tal lugar de encontrar com eles lá. E você não tem nada aí nas suas mãos, aí uns pães, né? Aí ele falou assim, eu tenho uns pães aqui, só os pães da Santa Ceia. Eu estou falando assim para os irmãos entenderem, que na época não era Santa Ceia, era pão da proposição, né? Que eles faziam, um ritual para Deus. Então eu vou falar Santa Ceia para os irmãos entenderem, né? Melhor. Eu não tenho aqui senão o pão da Santa Ceia, o pão sagrado. Aí o pastor disse assim, se pelo menos os homens estivessem se abstido das mulheres, né? Não tivessem deitado com suas mulheres, eles poderiam até comer, né? Aí Davi falou, não, eu garanto, eles estão 3 dias comigo. E as mulheres de bom grado se vedaram. Então, nesse ponto, eles estão consagrados, eles estão puros. Então, gente, a gente está vendo aí, né? Olha só, observe que para comer do pão da ceia, na época, eles tinham que se consagrar, tinham que lavar suas roupas, né? E se santificar, ficar 3 dias em santidade, para poder tocar no pão da proposição. Entendeu? Então hoje, gente, estamos numa época, porque a graça de Deus nos alcançou, graças a Deus. E Paulo disse, irmãos, não use da liberdade da graça para pecar. Então, por conta da liberdade que a gente tem em Cristo Jesus, então as pessoas não esquentam mais a cabeça, né? Tá nem aí. Semana de ceia, dia de ceia, a pessoa não consagra, né? Não sabe o que é uma consagração. Os pastores, né? Os Aquimeleque, né? Aquimeleques das igrejas, não fala nada. Eles pôs na cabeça, Satanás colocou na cabeça de muitos, que é cobrança, entendeu? E por conta dessa palavra, os irmãos tomam a Santa Ceia em pecado, sem se consagrar, sem reconciliar, sem orar, entendeu? E fica aí, sabe, um vazio, muitos que dormem, muitos fracos e doentes, não é verdade? E então é isso, gente, né? Então, o que a gente está fazendo? A gente está fazendo isso individualmente. Os que realmente temem a Deus não estão esperando mais a liderança falar nada, entendeu? Não está esperando mais dos Aquimeleques. Porque os Aquimeleques hoje, eles não estão perguntando. Sabe por quê? Porque eles dizem assim, cada um tem que se examinar a si mesmo e cada um come desse pão e bebe, né, do sangue. Não estão orientando, então para que tem Aquimeleques? Então para que tem pastores? Para quê? Não foram consagrados para conduzir o rebanho?
para instruir o rebanho, para ensinar o rebanho, para disciplinar o rebanho, né? Para que o rebanho realmente fique saudável, abençoado, participantes da vida eterna, não é verdade? Então a gente realmente, nós precisamos olhar pela palavra de Deus e aprender com a palavra de Deus, né? A poder se santificar, para poder tocar nas coisas santas. Outrora, os irmãos não poderiam nem tocar nenhum instrumento se não tivesse consagração. Não, se os irmãos, os Aquimeleques, ficassem sabendo de algum erro e a pessoa não tivesse consertado, ele não podia tocar no instrumento na igreja. E as irmãs também, os irmãos, obreiros, pastores, se eles não tivessem realmente quadrado nas coisas de Deus, eles não poderiam exercer os seus ministérios, as suas funções, né? Então nós vemos aqui que Davi, ele chegou lá na igreja com fome, né? Não tinha nenhum pão lá para eles, um pão comum, só tinha o pão da ceia. Aí Davi falou: se você não tem outro tipo de pão, dá esse mesmo, né? E aí Aquimeleque deu. Mas antes ele perguntou: eles estão em santidade? Se tiver em santidade, pode até comer, não tem problema não. Aí Davi levou então os pães, comeu e deu para os homens dele comer também, né? Aí Davi falou: eu preciso de uma espada. Você tem uma espada aí para me arrumar? Porque na pressa, né? Só que ele não falou que estava fugindo de Saul, né? Alguma coisa assim aconteceu, acho que ele não quis falar, sei lá, não sei. Eu sei que ele falou pro rei Amaleque, pro sacerdote Aquimeleque, que ele estava fazendo uma coisa pro rei, né? E acontece, então, que o sacerdote disse: ó, eu só tenho aquela, sabe aquela espada que era de Golias, que você matou Golias, tal, assim, assim, assim? Ah, entendi. Então a espada dele está aqui guardada. Está guardada num pano aqui. Eu enrolei no pano e guardei. Eu só tenho aquela. Davi falou: ah, você não tem outra, então me dá essa mesmo. Né? E o sacerdote deu. Gente, olha só. A espada de Golias veio parar na mão de Davi. Então a gente tem que confiar no Senhor, porque o gigante, ele tombou ao chão. Davi cortou a cabeça do gigante. E logo mais adiante passou o tempo. E Davi então veio estar com a espada de Golias na sua mão. Quem sabe quantas lutas ele venceu usando aquela espada. Não é verdade? Então, irmãos, calma, tenha paciência. Que muitas coisas a gente não entende agora, mas vamos entender depois. A gente até usufrui dos bens que o inimigo vai ter que deixar, dos despojos. Nós vamos ser abençoados até com os despojos dos nossos inimigos. Não é verdade? Somente temos que esperar com paciência. Quem imaginava que Davi ia usar a espada de Golias para lutar? Quem que imaginava uma coisa dessa? Né? Quando Golias estava lá desafiando Davi, falando um monte de coisas, blasfêmias, tudo, e ofendendo o povo de Deus, quem que ia imaginar que um dia Davi ia pegar aquela espada para poder batalhar?
e ganhar tantas guerras, não é verdade? É o que Deus faz. Somente Davi confiou no Senhor. E assim a gente também vem a confiar nesse Deus, né? As coisas acontecem na nossa vida não é para nós recuar, ficar choramingando. É para nós dar graças a Deus. Já pensou dar graças a Deus pela enfermidade? Já pensou dar graças a Deus pela prova que está passando? Quem que vai dar graças a Deus pela prova que está passando? Mas se a gente soubesse da vitória, que é grande, a gente já ia dando graças a Deus desde já. É verdade? Glória a Deus, né? E a gente sabe também que enquanto Davi estava lá, conversando com o sacerdote Aquimeleque, tinha um preso lá. Eu não sei por que ele estava preso lá, porque aqui não entra em detalhes, só fala que um homem que era pastor das ovelhas de Saul, o inimigo de Davi, que se tornou inimigo de Davi, né? Estava lá, preso lá. Entendeu? Porque a igreja, o templo sagrado de Deus naquela época, e o sacerdote, eram autoridades, né? Eu sei que estava detido lá um dos pastores. Não sei qual o motivo, o que aconteceu. E o nome dele era Idumeu, um dos pastores de Saul. Ah, mas logo Saul ficou sabendo o que aconteceu. Já mandaram o recado para Saul, não sei que jeito. Eu não sei se esse sacerdote, se esse pastor saiu, foi liberto, não sei. E foi lá contar para Saul que Davi estava lá. Sei que ele contou. Saul não demorou muito e foi atrás de Davi, procurar Davi para matar. Chegou lá na igreja, perguntou para o sacerdote, cadê Davi? O sacerdote disse, eu não sei. Aí sabe o que Saul fez? Mandou matar todos os sacerdotes de Deus, todos. Matou todos os pastores, os trabalhadores de Deus naquela casa de oração. Você está entendendo? Foi o que o Saul fez. Pessoal, é isso aí. Fácil não, né? Saul era o rei de Israel, mas o coração dele foi tomado pelo mal. Ele deixou Satanás entrar no coração dele por conta da desobediência. Não obedeceu a Deus. E começou então a perseguir os que eram realmente os da obediência, né? Que era Davi e os demais. Davi sofreu muito por ser obediente a Deus, por temer a Deus, por entregar a vida para Deus totalmente. E assim, muitas das vezes, você também é perseguido por obedecer à voz de Deus, né? Quantos exemplos a gente tem na palavra de Deus de irmãos que fiéis, né, a Deus. E passou tanta perseguição, tanta prova, né, gente? Tanto choro, né? Mas eles permaneceram. Eles não recuaram de jeito nenhum, foram até o fim. Até o final. Não abandonaram a cruz de jeito nenhum, né? Uns foram mortos e torturados, cerrados ao meio. Quantos irmãos morreram? Mas ficaram firmes até o final. Que essa palavra de hoje, gente, venha também a trazer para nós essa experiência maravilhosa e uma reflexão muito grande para nossas vidas, né? Em todos os sentidos, de santidade, de participar das coisas de Deus em santidade, né? A gente está vendo aí, pessoal, que as pessoas acham que as coisas de Deus é assim, de qualquer jeito. Ah, eu vou lá e vou fazer uma visita e eu vou lá e vou orar, vai dar tudo certo. Não ora antes, não santifica antes. Sabe o que acontece? O problema daquelas pessoas
vem tudo para dentro da sua casa. A luta vem tudo para dentro da sua casa. Sabe por quê? Porque a pessoa faz as coisas despreparada. Não faz o jejum. Não faz nenhuma pré-oração antes de fazer nada. Vai viajar numa hora. Chega numa hora. Sai numa hora. Chega numa hora. Né? Vai trabalhar numa hora. Passa o dia inteiro irritado com os colegas de trabalho. Tudo que vai fazer é irritante, é fadigante, né? Não pede orientação, não vai para a casa de Deus, né? Nós vemos aqui que Davi foi buscar pão na casa de Deus. Ele não foi em outro lugar, foi na casa de Deus ali, graças a Deus, né? Por isso. E ele comeu do melhor, porque nem pão comum tinha o pão sagrado. Né? É como Elias, né? Deus deu o pão sagrado para ele comer. E ali, então, com a força daquela comida, ele caminhou 40 dias e 40 noites. Então, Davi comeu pão sagrado. Consagrado a Deus ali. Ele e os seus homens. Ele estava sendo perseguido. Né? Mas ele continuou sendo consagrado, continuou entregando a vida para Deus, mesmo sendo perseguido. Ele e os homens dele ficavam escondidos, fugindo de Saul. Mas não é porque ele estava fugindo de Saul que ele abandonou a fé dele, né? E assim também nós. Não é porque a gente está passando tantas tribulações na vida que a gente vai negar a nossa fé, que a gente vai abandonar a cruz. Ah, mas de jeito nenhum, gente. De verdade. Vamos guerrear essa guerra, pelejar e se alimentar do consagrado. Comer o pão que Deus preparou para nós, né? Além da Santa Ceia do Senhor, que é vida para a gente, que é cura para a gente, que purifica nós, as nossas almas. Temos a palavra, que é pão vivo. Temos que dar comida para a nossa alma, temos que dar pão para a nossa alma, temos que dar café de manhã para a nossa alma, temos que se alimentar, almoçar, jantar, a nossa alma precisa. Uma alma bem alimentada reflete no rosto da pessoa. Coração alegre formoseia o rosto, né? Quantas pessoas estão na cama, mas o rosto está brilhando? Porque dentro dela habita a glória de Deus, a paz de Deus. Não é verdade, gente? Às vezes você vai visitar uma pessoa doente e você volta reconfortado. Por conta da graça, da glória de Deus que está dentro daquele coração, não é verdade? Louvado seja o nome do Senhor. Que essa palavra venha a calhar em nossas vidas, né? E vamos então ser participante das coisas de Deus, né? O ano está apenas começando. Que a gente venha a fazer o propósito, né? De estar na casa de Deus, se alimentando. Porque tem pessoas que ainda nem foi na casa de Deus, sabia? Pegou uma férias, né? Pegou férias. Ainda não acordou, né? Ainda não está percebendo que nós já estamos no dia 9. Não é verdade? Não foram para a casa de Deus comer o pão da santificação, da proposição. Ainda não foram. Né? Ah, mas eu faço isso em casa mesmo. Faz mesmo? Será? Né? Será que faz mesmo? Na sua casa, os irmãos estão todos dentro da sua casa, os irmãos, os pastores, as irmãs, está tudo dentro da sua casa? Não está. Né? E nós temos que estar em comunhão com os outros, não é verdade? Gente.
Então tá aí a palavra de Deus, que nós venhamos ser gratos ao Senhor, né? Que você tenha um bom dia, um bom trabalho, que a graça de Deus venha te alcançar. E a gente venha estar na casa do Senhor, se alimentando do consagrado. Deus abençoe a todos. E a paz de Jesus, o justo Cordeiro.